Bem, pronto, pronto. Tá. Uhum. E posso puxar esse um minutinho? Mas só para a Pode, gente por favor. aterrar, entrar um pouco aqui na sessão, quem sentir de fechar o olho, pode fechar o olho. Quem sentir de às vezes virar a cadeira, olhar para um horizonte, mas qualquer posição que permita seu corpo e que convide seu corpo a entrar em um outro estado, né? Um estado de recepção, um estado de atenção. Então, convido vocês a respirar fundo, receber esse presente da natureza, que é o oxigênio, e devolver também a nossa inspiração. Então, trazendo um ciclo de 5 respirações, no seu ritmo, no seu tempo, convidando o nosso corpo à calma e à presença. E nesse estado de presença, onde a gente não precisa reagir, a gente pode só sentir, estar. Vou convidar vocês a falarem uma frase de intenção, uma frase interna para vocês mesmos, de intenção para esses próximos 50 minutos que a gente tem juntos aqui. Esse tempo dedicado a pensar a natureza, pensar a vida, pensar todas as pessoas que querem se conectar a isso. Vão trazer essas palavras ou essa frase interna, sua intenção para esse encontro de hoje. Fazendo nossa última respiração. Quem quiser abrindo os olhinhos, quem quiser ir acordando o corpinho nesse encontro. É impressionante como 1 minuto, 2 minutos de presença são quase como uma noite de sono, né? Deu um reset no dia. Bem-vindas e bem-vindos a esse encontro biocêntrico, até o tom da voz muda, assim, no final. O, o Edu trouxe aqui comunhão como palavra. Quem sentir de compartilhar a sua frase e também sua palavra que surgiu, né, nesse momento de respiração, também o chat está aberto para isso. E eu vou falar muito rapidamente, né, até para a gente passar um pouquinho da ideia. A gente compartilhou recentemente um documento no grupo, que era um grupo que participou de um encontro presencial que a gente fez, acho que no ano passado, né? Eu perdi um pouco do tempo já, no Parque das Neblinas, e a ideia desse encontro e dessa rede como um todo é da gente promover uma conexão, né, de histórias, de projetos, de pessoas que estão entrando nesse campo mais biocentrado, né, trazendo muito aí a linha não só da biomimética, mas também de outras ações que olham para a natureza, né, que trazem a natureza no centro dos seus pensamentos. E a gente fez esse encontro e foi lindo, e a gente começou a desenvolver ideias de como que essa rede poderia operar, e principalmente o que que significa essa rede, né? O que que seria essa rede, o que que significa ela para esse lugar que a gente está, né? Que é o Brasil. E recentemente a gente teve essa ideia de começar a abrir mais, né? E convidar o pessoal que estava na lista e que não pôde estar presencial do dia para estar com a gente aqui também no remoto, nessa construção, bem no espírito de construção.
né, desse processo e convidando também pessoas para contarem suas histórias biocêntricas, né? Que pode ser um projeto, pode ser uma ideia, pode ser um pedido de ajuda, pode ser qualquer estrutura que esteja em torno desse tema, né? Então a gente abriu um documento que eu posso mandar já já no WhatsApp. É simples, é um documento de Word que conta um pouco dessa proposta e vai fazendo uma fila, né? Que por enquanto tá assim, tá Biagol hoje, né? E aí a gente vai passar a palavra para ela contar um pouco dessa história biocêntrica. E a gente sugeriu alguns nomes, né? Eduardo, né? Edu, você como o próximo. A Lele, que eu acho que tem uma história super legal de biomimética e cadeia de suprimentos para contar, então a gente também trouxe aqui o nome dela. Simone, a gente queria ouvir sobre o seu trabalho de mestrado, acho que tem uma compilação de rede. E aí temos 3 vagas, já vou fazer um merchan, Fê. Temos 3 vagas para este ano, então se você sentiu o chamado, dê uma cosquinha na barriga, a gente vai deixar esse documento editável com comentários, né? E os encontros são sempre nas últimas quintas-feiras do mês, né? A gente combinou de fixar assim às 17 e gravando para quem não puder estar. Um pouco nesse espírito da gente começar a compilar, quem sabe a gente não sobe isso numa página e daqui a pouco compartilha, né? Que o Brasil tem mais de 100, 200 histórias, cases biocêntricos já acontecendo aqui, né? Então, esse é um pouco do sonho. E esse é um pouco da ideia da rede. Aí, se você quiser comentar também, Fê, professor Wilson, Lele também. É, Lele tá por aqui. Tá, assim que der, Lele, entra aqui com a gente. Se vocês quiserem comentar também um pouquinho da jornada, mas só para a gente fazer um frame mesmo. Bom, justamente nesse sentido, né, da gente criando, né, essa ideia, eu acho que foi super bem-vinda, né, que é uma ideia de escuta, né, e a gente, esse exercício da escuta é uma coisa tão interessante, eu como documentarista, né, me apaixonei por isso, né, por essa possibilidade da gente abrir o coração, né, e receber. E eu acho que essa escuta, ela é transformadora, né? Então, o quanto que a gente não ouve, sobre nós mesmos a partir da experiência do outro, o quanto a gente não adquire outros entendimentos, né? A partir da experiência do outro e ressignifica. Então, a ideia é um pouco essa. A gente tem também, acho importante, a gente estava, na verdade, no início do ano, final do ano passado, início do ano, tentando organizar um novo encontro, né, com a ideia, o Daniel não está aqui, né, mas o Daniel é parceiro e companheiro da Carol, ele propôs para a gente, ele tem essa perspectiva mais da arte, propôs para a gente criar uma composição artística através da qual a gente pudesse se reconhecer enquanto rede, criar vínculos, e também criar algo conjunto, né? Então a ideia inicial seria de novo no Parque das Neblinas, mas depois a gente também ficou pensando em de repente transferir para o Cerrado esse próximo encontro. Então a gente ainda está maturando isso. Podemos também de repente pensar num encontro para a gente amadurecer essa ideia, né? Um encontro extra, digamos assim. E também dizer que a gente estabeleceu esses encontros às quintas-feiras, né, da rede como um todo, mas isso não impede que a gente organize outros, né, se reorganize em grupos menores, se junte, né, para algo em outras conformações, né, ou coformações. Então, é isso, assim, o espírito é um pouco esse, eu acho, que eu queria trazer. Legal. E bom, Bia, então, não sei se alguém, Eu ia se falar. Wilson ou Lele querem trazer algo mais. Eu estava, Fê, eu estava lembrando, de um estímulo que a Carol nos trouxe, depois nós fizemos uma reunião para conversar sobre isso,
E nessa linha do que você trouxe, tem uma agenda programada, encontros quinta-feira, 17 horas, última quinta-feira do mês, mas também há a possibilidade e esses encontros já têm estrutura bem simples e poderosa, né? Que é contar histórias e ouvir histórias de uma forma profunda, mas também a possibilidade de a gente co-criar temas que interessem aprofundamento e aí abrir para cada pessoa que quer aprofundar um tema, fazer uma espécie de um workshop, espécie de um evento, de um Sim, congresso, etc., que a pessoa pega aquele tema, faz a curadoria daquele tema, organiza e marca uma data e aí apresenta e a gente abre para o mundo, sabe? E aí não é a rede de 20, 30, 40, mas é um evento aberto ao mundo, de forma generosa, de forma abundante, né? Então, sim, também é nosso desejo, que ainda não está materializado, de fazermos um encontro presencial para a gente aprofundar esses temas. Quais são esses temas que a gente sente que precisaria abordar para construir uma visão mais integral e não fracionada dessa abordagem da vida, né? Cada vez que a gente andar na direção da fração, provavelmente a gente está voltando na ciência antiga e está voltando em lugares que já estão sendo superados, né? Então, esse olhar para a integralidade, para colocar as coisas de uma outra maneira. Então, eu só queria lembrar que a gente também conversou sobre isso, mas que não disputa e não compete com essa proposta já em funcionamento, que é ouvirmos as histórias, tá? sim, perfeito. E aí queria aproveitar antes da Bia começar, para dar as boas-vindas, né, a quem chega hoje. Então, a Thalita, a Laura, a Amanda e o Thomas, o Ricardo, e é isso, né? Então, estou muito feliz com vocês aqui, com a gente. Bem-vindos, bem-vindas, e que bom, né? Que a gente está junto. É. Então vamos lá. Agora ouvindo todo mundo, oi todo mundo, Oi, ouvindo Lele. melhor a Carol, eu entendi um pouco melhor a proposta de hoje, porque eu tinha entendido que era de eu apresentar alguma história né, do biocêntrico, assim, que eu me interessasse. Daí eu estava já interessada pela. Não sei se vocês conhecem o trabalho que a Escola da Cidade fez lá na aldeia Ipaú, no território Camaiurá, no Alto Xingu, que é arquitetura tentando se, como tudo, né, tem que se rever assim, tentando se inspirar um pouco no jeito de morar, de viver, de compartilhar o planeta dessa comunidade indígena. Daí é que eu entendi que era para trazer as minhas experiências, então fica essa história da arquitetura para um outro momento. Só complementando o que a gente já abriu aqui, sempre tem o convite aberto para a gente usar aqui a Casa Botânica para essas quintas-feiras ou para qualquer outro encontro. A gente já falou sobre isso também, mas eu reitero aqui o convite. Acho que quem é de São Paulo e quem pode vir, a casa fica aqui perto do metrô Clínicas, tem umas salas grandes, assim, que dá para acomodar muito facilmente 15 pessoas. De repente, a gente pode fazer alguma coisa presencial e compartilhar com quem está online, a gente pode fazer uma coisa híbrida, ou fazer eventos, né? A casa tem essa ideia, né? A casa nasceu para isso, então ela está bem aberta, energeticamente, espiritualmente, fisicamente mesmo. E outra coisa, a frase, né? A Carol ajudou a gente na meditação. A frase que eu pensei é de entrar na generosidade, assim, do instinto e da intuição, né? Aquela generosidade positiva do instinto e da intuição. Fiquei vibrando nisso. E vamos lá, então, para um pouquinho do porquê que eu acho que eu estou aqui no grupo, né? E a trajetória. Então, eu sou uma permacultora, cozinheira, pesquisadora, que tenho como ativismo na vida trazer a floresta para a cidade. Já isso, assim, há 20 anos. Usei a gastronomia, ou uso, digamos, a gastronomia como um artifício de sedução, né? Porque eu sou gulosa, cozinho bem, por sorte, e a comida, ela, né? Gente, ela é muito agregadora, ela deixa todo mundo molinho, aberto, do jeitinho bom, assim.
para falar de amor, falar de coisas positivas, né? Porque sobre a situação de Gaia, do planeta, todo mundo já sabe o que tem que fazer, e a gente não faz porque nos tiraram, né, muitas ferramentas na nossa história. Mas, então, comigo, nesses últimos 25 anos, o que eu tenho percebido no processo é que para trazer a floresta para a cidade e para trazer assim mais naturalidade para a vida, tem uma camada fortíssima de naturofobia, né? Inacreditável, assim como tem que primeiro passar, né, esse obstáculo, digamos assim, da naturofobia. Quer dizer, as pessoas, sei lá, adoram a natureza, mas gritam quando vê uma lagartixa, ou quando vê um sapo. As criancinhas já reclamam quando colocam o pé na lama, na areia, enfim. Está muito introjetado isso, porque são muitas e muitas gerações, né? A gente já está muito longe da geração que vivia isso mais naturalmente, né? Então, tudo que eu faço, eu busco fazer profissionalmente de pesquisa, nesse sentido, de ir para lugares no mundo inteiro, a princípio, para ver a produção de comida local, a mais original possível, e também, nos últimos anos, aí eu vou finalizar aqui a conversa no momento certo, falando das minhas últimas pesquisas, talvez até alguém aqui do grupo conheça, mas a minha trajetória tem sido essa. Eu tenho ficado em fazendas, comunidades, locais pelo mundo, em que aquela população local ancestralmente está integrada com a terra, com as plantas, as reconhece, teve assim aqueles downloads divinos ou experimentos e desenvolveu a sua culinária local. Então, por que que tem tantas masalas na Índia, né? Acabei de voltar de lá, os paps e os samps na África do Sul, com os medicinais da África do Sul, que são fortíssimos também, a pesto na Itália, vamos pensar nos óbvios, né? A nossa mandioca aqui no Brasil, o Guaraná, aliás, essa história do Guaraná também queria compartilhar. O arroz na Ásia, as ervas e a azeitona na Itália, enfim, tudo isso. Então, eu fico viajando e vivendo com essas comunidades, entendendo essa integração com a natureza, interpretando ela. E aí tem aqui a Casa Botânica, que tem os meus projetos em que, mais do que falar sobre isso, aqui é um espaço legal, obrigada para falar sobre isso, mas mais do que falar, é praticar isso, né? Porque, de novo, as pessoas já sabem, né, o que tem que fazer. Eu acho que falta exemplos positivos ou inspiração positiva para as pessoas ah, poderem agir, dar a mão mesmo, literalmente. Nessa área que eu estou da permacultura, que é a parte da comida, desde sempre eu percebo assim que as pessoas não sabem cozinhar, não sabem mais reconhecer as plantas, né? 90% das plantas do mundo não são venenosas, então a gente tem comida orgânica para todo mundo, mas esse saber nos foi tirado, né? Então agora todo mundo fica dependente de um sistema para comprar comida. Então, pensando nessa ideia positiva nossa aqui dos biocêntricos, tem vamos para o exemplo. Eu comecei a visitar muitos anos atrás, a princípio, fazendas que eram orgânicas. Elas poderiam ser monoculturas, mas orgânicas. Depois eu comecei a visitar fazendas permaculturais, da biodinâmica, que tem mais diversidade, ou agroflorestas, visitei várias. E daí, nos últimos anos, realmente, eu foquei mais em agrofloresta, que era a ideia de como manter a floresta o mais original possível, mantendo as plantas nativas, porque tem que manter os biomas pelo mundo, eles têm uma razão de ser, né? Então, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, por exemplo, eu fui em muitas fazendas permaculturais em desertos, tanto do Atacama, quanto principalmente assim, Israel, Jordânia, muitos desertos assim, no norte da África, e realmente, mesmo no sertão brasileiro, realmente consegue se produzir comida através da permacultura. Eu vi muitas fazendas nascerem no deserto. Mas aí começa um questionamento, assim, todos os biomas são importantes. Então, por mais que se produza ali alimentos, se produza uma agrofloresta no deserto, o deserto é importante. Então, eu comecei a focar em visitar mais projetos em que respeitam os biomas
e mesmo assim consegue produzir uma quantidade legal de comida ou algum produto, extrativismo, assim, que agrade também a indústria, o capital, né? E aí tem vários exemplos, mas um que eu achei que é um sucesso, não sei se vocês conhecem, o Guaraná, de Maués. Né? Eu tinha ouvido falar que os indígenas Saterês Maués é que tiveram na história, assim, no download divino de entender que a planta, o cipó macho, o cipó fêmea do Guaraná, né, juntos dão Guaraná, reconhecer esse cipó na floresta, descobrir a forma de processar ele e fazer as barrinhas de Guaraná, que eles também descobriram que é super energético, um bom energético. E eles usam isso em vários rituais espirituais e usam isso para cura, é muito forte no satarismo maués. Daí, há uns, mais ou menos, um pouco mais de 15 anos atrás, um grupo, que agora depois eu posso passar para vocês o nome, sugeriu desses, tanto os indígenas quanto os ribeirinhos próximos que produziam esse guaraná dessa forma, que tiravam o guaraná da floresta dessa forma, tirassem esse guaraná e fornecessem para a Ambev, né? E funcionou, a coisa toda cresceu muito. Então, esse grupo de saterismo que eu conheci, eles vivem disso, e muitos ribeirinhos próximos assim também. Então, toda aquela parte ali da floresta amazônica tá a floresta relativamente bem preservada. Não vou dizer que 100% preservada, porque eles introduziram muito mais cipós de guaraná lá no meio da floresta. Então, isso não é original. Mas eu fiquei com eles lá 10 dias na época da colheita, e é realmente isso. Eles acordam às 3 da manhã, vão para a floresta com os cestos, como eles sempre fizeram, voltam com o cesto para a beira do rio, tem tudo com um cesto mesmo, assim, fazem a lavagem na beira do rio, depois secam, né, naquele panelão também, que vocês já viram fazer farinha de mandioca, é muito parecido, aquela secam o guaraná ali, ensacam e levam para a Ambev, que tem uma fábrica lá em Maués. E a última informação que eu tive é que quase 80% do guaraná que a Ambev usa é deles. Então, eu achei um sucesso, assim, ah, esse projeto, né, de manter a floresta, mantém a comunidade indígena e os ribeirinhos próximos e alimenta o capital, né, que a gente, né, tem que ser um pouco prático, assim, não ser tão ingênuo nesse sentido, assim. Bom, os pontos negativos ali, sinceramente, é o seguinte: na comunidade que eu fiquei, por uma casa família que eu fiquei, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, nada disso. Então era bem tradicional mesmo, né? Cocô no mato, aquela coisa, banho no rio, foi bem tradicional. Porém, óbvio que com essa relação com a Ambev, eles começaram a ter que vir mais para a cidadezinha lá pequenininha de Maués, mas tiveram que algumas pessoas da comunidade ir mais vezes para lá de barco. Então, mais contato com ultraprocessado, com lixo, né, celular, essas coisas. E, exato, e dinheiro, mais dinheiro. E aí, realmente, aquilo, né, não falta nada lá na comunidade, eles têm aquela natureza abundante, tem a cultura deles, as tradições espirituais, os rituais, saúde, tem tudo, só não tem dinheiro. E aí, quando eles começam a ter dinheiro, começa a faltar tudo, a velha história, né? Então, quando eu fui, já faz agora 4 anos, já faz 4 anos, estava mais ou menos nesse processo de algumas famílias querer colocar luz elétrica, já querer ter celular, a parte da alimentação já estava prejudicada, eles traziam tangue, né, aqueles suquinhos em pó, lá para a aldeia, para a comunidade. Então, tem um ponto positivo de manter a floresta, e daí, digamos que o ponto negativo, na minha opinião, tem talvez outros, mas essa influência negativa do progresso, né, de levar a tranqueira para aquela perfeição, assim, que era o que eles tinham, né, e tinham, de certa forma, ainda relativamente preservado. Mas, enfim, achei que, no geral, é um dos exemplos de preservar a floresta com produção de algum insumo para o sistema, assim, para o capital, de sucesso. Aí tem vários também no sul da Bahia, né, que vocês devem conhecer. Tem outros, assim, de cacau, cupuaçu, café.
que eu visitei também, mas eu acho que esse foi o de maior sucesso mesmo, assim, que eu vi. Então, esse é o que eu trago hoje, mas assim, se alguém. Eu também quero ouvir vocês, eu quero ouvir opiniões, ouvir outras pessoas, né? Então, acho que já tá bom. Mas essa pesquisa de produção de comida pelo mundo eu faço com outros insumos também, e eu vi coisas bem legais em outros lugares, a gente pode, em outro momento, aprofundar. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Obrigada a você, Bia. Obrigada. Eu fiquei com vontade de ouvir as outras histórias pelo mundo. Talvez a gente possa fazer uma abertura, né, para reações e comentários. Acho que você trouxe algumas pílulas assim, interessantes e principalmente como que a gente faz essa integração, né? Que é essa questão realmente da comunidade, da integração de uma natureza, né, de uma comunidade com uma necessidade ali que você trouxe como capital industrial, econômica, que eu acho que a gente que está nesse universo assim, vejo muito isso na biomimética, a gente fica meio como chamam de tradutor, de ponte, de coisas assim, de pessoas que estão nos dois mundos, né? Aí eu queria talvez já soltar uma pergunta para a gente abrir também para o pessoal ir trazendo. Como que você vê, Bia, que a comida pode ser essa ponte também entre os mundos? Pelo menos minhas visitas de comunidade, é quase impossível não falar da comida deles, né? E da comida que eles tentam não ser deles para agradar a gente, e aí depois a gente descobre que na verdade era tipo uma comida assim que eles não comem no dia a dia, e aí quando a gente vai comer a comida deles mesmo tem uma outra linguagem, então a comida como linguagem, assim, eu fiquei pensando nisso. E eu queria que você falasse um pouquinho como que você percebe essa tradução ali nas comunidades. Isso, incrivelmente, isso é generalizado, né? Essa tua pergunta, ela tem alguns desdobramentos. Eu acho que a comida, é o que eu acredito, assim, é realmente uma solução para a gente voltar para a Terra, para Gaia, de alguma forma, porque qualquer pessoa, gente aqui desse grupo, quem começar a reconhecer as plantas ao redor das praças, ao redor, e começar a se vincular com isso, e começar a cozinhar minimamente, gente, minimamente, que é pegar as plantas, as punks, né, a planta alimentícia não convencional, e colocar na omelete, colocar no guacamole, colocar no arroz, não importa, começar a brincar com isso, com os sabores e tal, começa a dar uma sensação de integração com o planeta muito bonita, muito intensa, muito legal, assim, de verdade. É muito simbólico. Mesmo a pessoa que mora em apartamento, se ela tiver um vasinho de alguma plantinha na área de serviço, na cozinha, e pôr no macarrãozinho dela, já faz toda a diferença. Eu acho que esse envolvimento nosso, prático mesmo, ativo, de pegar alguma folhinha, de pegar alguma coisa da terra, do planeta e processar minimamente, comer, já gera uma mudança muito grande de energia e de intenção. Isso é real. Então, eu acho que isso é uma mudança grande, e, isso é e esses passinhos de bebê que a pessoa vai dando nesse sentido, quando ela começa a cozinhar mais e ter um pouquinho mais de noção da produção de comida, ela sai daquilo de comer só cenoura, cebola, alface, aquilo que está no mercado, ela começa a ficar minimamente independente desse sistema. E gradualmente a gente vai tendo uma sensação um pouco mais positiva sobre a nossa saúde, sobre a nossa relação com o planeta. Então, realmente eu acredito que se envolver com a própria alimentação é um caminho de cura e de cura assim, que eu entendo que a gente está doente com o planeta, né? A gente está se matando e matando o planeta. Então, de cura nesse sentido, né? De a gente voltar para o caminho da vida integral. Porque cozinhando também a gente começa a ter um pouco mais de noção do que a gente gera de lixo orgânico. Gerando lixo orgânico e colocando ele na terra de novo, a gente começa a ter uma noção desse processo todo, que é onde a terra está pedindo cura, né? De ter terra fértil e comida orgânica para todo mundo para gerar saúde. Então, isso é uma coisa que eu realmente acredito que a comida traz para todos, esse envolvimento com a comida, com a própria alimentação. Isso tem a ver com a gente mesmo, que está aqui falando de projetos, e todo mundo tem algum projeto aqui ecológico, humano, ou, enfim, né?
É isso mesmo, da gente na prática ir lá para a cozinha temperar o nosso macarrão, né? E indo nas comunidades, outra interpretação aí da sua pergunta é em todos os lugares que eu fui até agora, em qualquer lugar, mesmo agora na Índia, nos lugares que eu estava lá, ou na África, e nos lugares do Brasil, isso que você falou da pessoa, do grupo ali nativo, abrir mão das coisas originais e locais em nome dessa comida que se entende que é internacional, que é justamente essa comida europeia ou americana, né? Os sanduíches, macarrão, né? A comida da eu digo europeia, os risotos e tal. Isso é generalizado, é impressionante. Daí quando, como geralmente eu vou trabalhar com agricultores e com pessoas de cozinha, que é a galera mais assim pobre, né, mais operária dos países, quando eu peço para comer o que eles comem, aí vem a identidade, exatamente. É inacreditável. Aí vem é, o temperinho feito com uma raiz tal, com uma casca tal, com uma flor, que é bem típico daí, que é bem deles, e que fala muito do bioma, que fala muito de como a comunidade interage entre eles. A comida fala muito mesmo. Eu super leio como a pessoa é, ou como eles agem em comunidade através dos temperos, das texturas, de como serve a comida, se come com a mão ou não. Isso é muito emblemático, né? Se faz um potão, os cozidões, ou se faz tudo separadinho, fala muito. Mas sim, a gente tem que passar também esse limite deles oferecerem para a gente o ultraprocessado, porque tem muita baixa autoestima geral, assim, entre os agricultores do mundo, porque sempre foram pessoas usadas, né, escravizadas, mal pagas, dentro desse sistema capitalista, não eram valorizadas. Quem é valorizado é quem fica, né, no computador tomando decisões, né? E quem está ali com a mão na enxada, ou com a mão na semente, ou com a mão na fonte de água, etc e tal, sempre é usado, né? Então eles não querem isso para os filhos deles, né? E aí tem essa negação profunda do que é local. Mas aí, superando tudo isso, a gente chega no ouro, realmente, nas plantas locais, nos temperos locais, no estilo, nos cortes, nas texturas, nas fermentações, nas bactérias, nos fungos, na personalidade de cada cultura, que é absolutamente fascinante, único e lindo, né? Sim, eu vou ter o maior prazer em compartilhar, tem várias historinhas dessas. Por exemplo, esse grupo mesmo em Maués, né? Eles, quando eu cheguei lá no primeiro dia, eles me ofereceram tangue, por isso que eu sei que eles têm suco de copinho, de pó. E aí eu falei, não, eu não tomo isso, não como comida ultraprocessada. E daí eles se chocaram, porque para eles era uma iguaria. E aí eu falei que não. E aí a menina deles, adolescente, estava espremendo um cupuaçu na mão, assim, fazendo suco para ela. Eu falei, eu quero isso. Eu quero comer essa fruta espremida com vocês. E aí começou, aí sim eu comecei a entrar na rotina da família. Mas teve isso, né? De tanque para cupuaçu foi um excelente salto. Lele, bem-vinda. Agora com imagem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Ô, Bia, eu acho que eu tô curiosa um pouco com o caminho inverso, assim. Quando você traz essa beleza, essa magia, essa alquimia, essas andanças suas e propõe esses jantares sensoriais que não tive a honra ainda de experimentar, mas eu sei que esse dia chegará. É, Eu fico curiosa um pouco sobre a reação das pessoas sobre o ingrediente, quando tem alguma planta que não é usual, que não é uma punk tão conhecida, tem punks que já são, né, bem mais conhecidas, mas tem umas que não são, tem temperos que não são de prateleira de supermercado. É, um pouco dessa experiência de trazer essas culturas, esse campo, essa essência para um âmbito urbano. E a reação das pessoas, como é para você, assim, um pouco dessa volta, assim. Então, aí aqui na cidade,
quando eu faço essas experiências. Aliás, ontem à noite teve aqui um jantar com comida sul-africana, né? Eu sempre, geralmente eu abro essas conversas para quem ainda não me conhece. Eu faço assim meio que não uma oração, mas uma fala assim de calma e de abertura, né? Porque a pessoa quando ela vem para essa experiência assim, eu já pressuponho que ela está minimamente aberta, né? Então, para ela abrir a mente, para poder abrir a papila gustativa e abrir o corpo, né? Assim, abrir, vir aberta realmente, porque é raro alguém ter alguma alergia, alguma dificuldade com comida. Geralmente é hábito. É geralmente a papila fechada. A pessoa não teve a introdução alimentar. Dificilmente alguém de nós assim teve a introdução alimentar. Fazem muitas gerações que a gente já está comendo ultraprocessado, entendeu? Eu sou do interior de Santa Catarina. Os meus avós produziam comida. Eu sou realmente do mato. Eu sou essa pessoa que com 18 anos em São Paulo, eu escondia a minha origem do mato caipira de Santa Catarina. Eu tinha muita vergonha de falar que eu só comia coisas do campo, que era o que o meu avô, minha avó produzia, meu opa, minha oma, meu pai, minha mãe, porque não por causa de idealismo de saúde, era porque era o que nós tínhamos. Eles eram agricultores, a gente tinha toda aquela fartura, mas nunca teve dinheiro para comprar ultraprocessado nos anos 80. Então, eu cresci nessa situação de comer coisa orgânica feita pelo avô, pela avó, pela mãe, pelo pai, e negar isso, né? Então, mas o bom disso é que eu tive uma introdução alimentar feroz, porque eu comia realmente de tudo, né? Agora, poucas pessoas tiveram essa chance ou essa possibilidade, eu acho. Então, quando eu faço essas experiências aqui, e qualquer uma experiência que eu faço, eu já peço para as pessoas terem essa abertura. Falo que não é fácil certas texturas e certos sabores, gente. Tem alguns lugares que eu viajei, assim, por exemplo, algumas ilhas remotas da Indonésia, alguma coisa assim, que tem na Ásia, principalmente, que tem umas texturas que são muito difíceis. Eu me senti uma criança com um prato, sabe, de sopa de legumes, com 7, 8 anos, não querendo comer e tendo que comer e querendo vomitar, e que a introdução alimentar, ela não é simples, né? Ela não é fácil, a gente tem uma vida para aprender todos os sabores e texturas. Mas, geralmente, o que eu faço aqui não é tão chocante. Eu sempre tenho coisas bem diferentes, a pessoa tem uma experiência, mas raramente eu coloco a pessoa numa situação muito desafiadora, assim, ou muito picante, ou muito amarga, ou muito nojenta da textura, né? Porque se vocês aqui frequentam, por exemplo, expedições assim, na Amazônia já devem ter comido as larvas, já deve ter comido as formigas, os insetos, etc, né? Eu sou dessas, né? Que como. Até eu estava brincando que se alguém já comeu a larva do buriti, é uma larva que ela é gordinha, assim, branquinha, e dentro do cacho do buriti, né? E quando você está fazendo uma trilha na floresta, assim, as duas expedições que eu fiz foi comum, eles realmente cortaram o buriti e tinha. E daí você come essa larva, ela explode na boca. Lembra aquele chiclete babalu? Só que babalu, sabor manjar de coco. E então eu não coloco as pessoas nessa situação dela ter que comer a larvinha, né? Mas raramente a pessoa não come. E a maioria das vezes, quando ela experimenta alguma coisa, no final ela olha para mim com um olhar sorridente e fala, tipo, um obrigado, assim. Eu acho que isso amplia alguma coisa nela, né? Assim, geralmente, não tive ainda muitas experiências da pessoa passar mal, ou, tipo, não comer e tal. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Era um pouco de, talvez, um desejo intrínseco que mudasse um pouco algum hábito, sabe? Que a pessoa falasse, nossa, nunca provei isso. Onde eu encontro, como eu faço, como eu posso, sabe? Se Eu, essa abertura a hábitos, assim, como uma eu acho, reintrodução mesmo. eu acho que acontece sim. Porque é o seguinte, sobre ser ecológico, né, o mudar hábitos. De novo, todo mundo aqui, não só a gente, as pessoas já sabem o que tem que fazer. Todo mundo já sabe que não pode pegar sacola plástica. Todo mundo já sabe que não deve usar esponja de plástico amarela. Todo mundo já sabe isso, né?
Então, por que que a gente não muda esse hábito é de cada um? O que eu faço com a comida, assim, eu amplio a pessoa. Isso eu posso te garantir. A pessoa sai ampliada gastronomicamente, energeticamente, através da comida e dos sabores, das texturas. Isso sempre rola. Eu acho que com essa abertura, se a pessoa aproveitar a onda, alguma coisinha ela muda, sabe? Eu tenho vários depoimentos de pessoas que fazem essas experiências comigo e depois mandam mensagem falando que mudou, assim. É, eu sempre coloco uma folha agora em tudo que eu vou comer. Eu vou fazer um feijão com arroz, eu vou fazer uma farofa, põe uma folha, Bia. Mudou, ou eu faço um pão, não como mais arroz branco, eu como arroz integral. Eu tenho vários tipos de depoimentos em várias direções, assim, toca as pessoas de diferentes formas, entendeu? Mas alguma coisa muda, sim, eu acho que muda. É que eu não sou muito, desculpa os termos, não sou muito assim de, como fala, cagar regra, não, porque eu acho que todo mundo já sabe mesmo. O que eu ofereço é uma experiência, uma abertura, uma flexibilidade. Eu tento tirar da caneta piloto e usar aquarela, né? Ampliar a pessoa. Depois, o que ela faz com essa amplitude é dela, né? Mas eu acho que esse trabalho de abertura acontece, sim. A maioria das pessoas depois me dá um feedback muito fofo. E muito simples. Porque, na verdade, o que eu estou falando é uma coisa assim que é ridiculamente fácil quando a pessoa entende. Né? De olhar para as plantas com esse olhar guloso, curioso, de possibilidades, né? Você vai para um parque, você começa a reconhecer plantas que você pode levar para casa e comer, que vai melhorar o teu paladar, a tua saúde. É muito legal. É muito legal. Bonitinho isso, possível, né? Não tem nada a ver com grana, tem a ver com saber, né? A gente estava no Cerrado no fim de semana, Bia, numa trilha, e eu falei para Daniel, eu tenho certeza que se Bia tivesse aqui, a gente já teria comido todas essas folhas que estão na nossa caminha, que a gente foi olhando, nossa, quanta folhinha diferente, quanta coisa. E aí a gente falou, tenho certeza que se Bia tivesse aqui, a gente teria comido metade da trilha já. Pessoal, temos 9 minutos. Eu acho que dá tempo de mais uma pergunta antes da gente encerrar, para a gente cuidar do tempo. Então, se você quer fazer essa pergunta, a hora é agora. Você quer pedir a receita para Bia, a hora é agora também. Acho que a gente consegue fazer mais uma, né? Amanda e Thomas. Na verdade, eu quero fazer rapidinho só um comentário, assim, porque eu conheço a Bia de muitos e muitos anos. A gente já viajou algumas vezes juntos e tudo, e é incrível tudo que eu aprendi com ela. Até às vezes estava fazendo uns comentários aqui pro Thomas, falando, né, olha isso aqui, ó, tem também isso aqui, ó, tem também outra coisa. Ela é uma super ativista, assim, né, de um monte de coisa. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu fui lá, ela falando do sal, das diferenças dos sais e tal. Então, é um agradecimento mesmo, é um endossamento, sabe, desse universo inteiro aberto, assim, que ela faz com todo mundo. Todo mundo. Já vi muita coisa acontecendo e é bizarramente incrível, maravilhoso. Obrigada, Bia. Amiga, Pronto, vou tirar o microfone e deixar as pessoas fazerem pergunta. Bia, posso te fazer uma perguntinha? Você por favor. falou, assim, passou bem en passant na questão da alergia alimentar, que ninguém deveria ter, ou ninguém tem alergia alimentar, etc, etc. Você não quer expandir um pouquinho? Porque eu tenho, já descobri há uns 20 e poucos anos atrás, alergia à proteína do leite, à proteína do ovo, e bem complexa. Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais. O que aconteceu nos últimos 30 anos é que a qualidade dos insumos piorou muito. Então, assim, é óbvio que a gente não come mais o pão que se comia nos anos 70. Não tem mais esse trigo na face da terra, sabe assim? Tipo, tem, mas assim, de comunidades que produzem orgânica, etc e tal. Outra coisa, falando do trigo, né, que essa coisa do glúten foi uma das coisas que ficou muito gritante, assim, nos anos 90, né? Então, piorou muito a qualidade dos insumos, dos ingredientes. A gente tinha cereais característicos de cada continente, né? E tinha trigos específicos. Essa família da gramínea é enorme. Então, mesmo o trigo, existem vários tipos de
trigo que pode ser plantado, digamos, nos pampas, diferente do que se planta na Mata Atlântica, entende? Mesmo se a gente usar o trigo, mas com o mínimo de respeito pela terra e pela planta, para a planta nascer saudável. Não é isso que acontece. Então, a terra está morta, nessas grandes produções, né? Usando uma semente transgênica, depois esse trigo que não é mais trigo, né? Que vai fazer mal, vai trazer alergia, justamente, uma reação. Esse pão, ele não é feito como ele era feito por uma fermentação natural, com bactérias, com probióticos, com seres que vão ajudar a nossa microbiota, que vão ajudar o nosso corpo. O que que é? Uma espuma química que cresce em 2 minutos numa padaria, uma espuminha química, né? Então não tem nada de pão ali. Obviamente os corpos estão reagindo a isso. Então as pessoas estão alérgicas a glúten, mas é essa situação, não é trigo, não é pão, né? O leite, você falou do leite, mesma coisa, nos últimos 25 anos, se você vê o que tem sido feito com as nossas vacas, a gente não tem, desculpa isso, é nojento, gente, mas a gente não tem tomado leite, a gente tem tomado pus. Então, assim, então as pessoas estão tendo muitas reações a esse produto que está sendo servido como comida. As pessoas falam, ah, mas vocês comiam, porque agora eu tô com uma criança, né, pequena, e aí fala assim, você não vai dar iogurte, danoninho? Então eu falei, óbvio que não. Não, mas você comeu danoninho quando era criança. Olha, eu lamento eu ter tido acesso a ultraprocessados quando era criança, mas tem uma outra coisa. O ultraprocessado dos anos 80 era diferente do que agora. Não é a mesma coisa, além de tudo tem isso. Eu me lembro que quando eu era criança tinha um iogurte que tinha pedaços de morango dentro e tinha pedaços de morango. E o iogurte ele estragava em 3 dias. Ele estragava, os mercados tiravam em 3 dias, eu me lembro. Porque a minha tia tinha mercado e ela vivia reclamando que as coisas estragavam. As coisas estragavam, agora o iogurte fica 15 dias, entende, gente? Não é mais a mesma coisa. Então, é isso que está acontecendo, porque se você pega realmente os insumos orgânicos e originais, é muito raro a pessoa ter alergia. Existe, tá? Existe, mas é bem mais raro. Agora está muito comum a alergia a esses produtos ultraprocessados, ou processados, porque mudou muito. E tem uma outra coisa que também, fora isso, tá? Que afeta todo mundo, nos últimos 30 anos, também estou falando dos últimos 30 recortes, né? São pesquisas que estão sendo feitas desde os anos 80, algumas pesquisas mais antigas, mas assim, aumentou muito o número de autismo em algum nível. Então a gente está mudando mesmo a humanidade. O sistema nervoso central, por causa dos transgênicos, está afetado. Então as crianças estão vindo com algum nível de autismo, leve ou forte, e a gente está envelhecendo com problema no sistema nervoso central, aumentou muito a demência e Alzheimer, etc e tal, né? Isso também, dos últimos 30 anos, né? Então, fora isso, que afeta todo mundo, que é comida que está nas prateleiras, não é comida, né? A gente também está mudando o ser humano, né? Obesidade, criancinhas com doenças de velho em criança, né? Coisa que não tinha há 10 anos atrás. Então, assim, o que eu recebo das pesquisas, eu trabalho muito com médicos, né? Nem quero trazer esse baixo astral para cá, mas assim, o índice de crianças com doença de velho, gente, com 5 anos com diabetes, colesterol, é inacreditável. Inacreditável, de verdade. Então, depressão nos adolescentes nem se fala. Também essa questão hormonal tem a ver com alimentação e tem a ver com essas comidas, não comidas, né? Então, é muito central esse assunto, sim, se a gente for aprofundar, né? Ele é muito central. Não, espero que tenha te respondido. Mas espero que eu tenha respondido em questão das alergias. Assim, em geral, se a gente tem ingredientes que são naturais e bons, o que é difícil de encontrar, raramente o ser humano tem alergias, mas essas reações generalizadas é porque a qualidade do que está sendo servido é muito ruim, muito ruim. Obrigado. Valeu. Mas, olha, mas eu indico realmente assim, gente, não sei se vocês já frequentam, talvez é chovendo molhado que eu vou falar aqui, mas assim, o Instituto Chão, o Natural, sabe, tem alguns supermercados orgânicos em São Paulo que o preço tá ótimo. Eu faço compras lá, não é mais caro do que os mercados convencionais, e lá realmente a gente encontra uma variedade incrível
de cereais, de, sabe, dessas coisas que geralmente causam mais reações nos corpos, né? Os transgênicos todos, tal. Devia ser Aí, alergia a ultraprocessado, né? O Eu, nome. eu, eu indico mesmo. E se vocês. aí, Bia, eu quero dar uma Oi? notícia para vocês que são de São Paulo. Brasília é maravilhosa, maravilhosa. A gente tem agricultor orgânico com banquinha em cada quadra aqui, praticamente. Todo lugar tem oferta de produção orgânica aqui do lado de Brasília, sabe? Que não anda 1.000 quilômetros, anda 30. Então, eu estou Você conhece a super feliz Malunga? aqui. Como? Wilson, você conhece a Fazenda Malunga? Claro, já fui lá, conheço o De Di Brasília? Vale. É, já fui lá até É, pegar leite cru com ele. eles são ótimos. Eles Então, têm 30 anos, né? é, Sim, é. sim. Bia, tá cortando um pouquinho. Eu queria passar pro Mastrotti. Você fazer um comentário, uma pergunta, e aí a gente Beleza. vai chegando um pouco na reta final. Se alguém por algum motivo de compromisso precisar São sair, eu ótimos. consigo ficar mais uns 10 minutinhos aqui e gravando, e aí eu queria muito escutar. Mastrotti. Bia, você tá com a gente? Eu acho que sua conexão tá cortando um tiquinho. Não sei nem se você me ouviu agora. Acho que a Bia deu uma travada ali, ó. Foi. Mas o meu, na verdade, era um. Aí, voltou. O meu era um Botou. comentário, porque quando a Bia falou dos avós dela, é, meu- a mãe da minha avó, é de Portugal, de uma aldeia dessas bem pequenas, assim. Pra você ter uma ideia, chegou o primeiro vaso sanitário em 1982, quando meus pais foram para lá, eles compraram um. Então, era uma aldeia, e quando eu fui, em 2002, tinha 7 crianças na escola, né? Então, um lugar assim minúsculo. E aí, Bia, você imagina se juntar esse lugar, né? Que é uma aldeia, voltar lá em 1910, quando minha avó foi criada. E foi a experiência que eu queria contar é que quando eu cheguei, eu fiquei na casa da minha tia-avó. E ela não tem fogão. O que eles têm lá é o que eles chamam de lamego. Lamego é uma lareira, né? E tem aquele caldeirão de bruxa em cima, com uma corrente que a pessoa usa. E aí foi que me caiu a ficha de por que que eles comem caldo verde. Porque era tudo que eles tinham ali, entendeu? Então ela plantava a couve, a batata, tinha o porco, ela faz o vinho, o azeite, e joga, só tem um fogão, uma boca. Eu jogava tudo naquele caldeirão lá e era o que tinha, gente. Tudo que tinha ali fazia aquilo. Então, assim, é só para marcar, acho que tem a memória dos avós aí que me lembrou dessa história, mas para marcar, olha este mundo e olha o nuggets, né? O, sei lá, o mandiopan, não sei, ó, outra processa lasanha sadia. É tão. E é isso, né? Aí todas as irmãs dela morreram com mais de 90 anos e tal. É outra realidade, assim, mas para mim foi muito impressionante ver esta ideia de se só tem um caldeirão, só dá para fazer uma coisa, né? Mas obrigado, Bia, muito bacana. Eu já tive a oportunidade de, acho que a Bia caiu aqui. Ah, não, tá ali. Comer, experimentar os quitutes da Bia, são maravilhosos. Obrigado, pessoal. Era isso, era só para compartilhar. Muito bom. Você quer comentar, Bia? Antes da gente encerrar? Eu tô ficando com muita fome com essa conversa. Agora, se for caldo verde, sei o que, eu já tô assim, ai meu Deus, A não minha tem nem filha água acabou de aqui, me vai. trazer pipoca aqui, fresquinha. Gente, sinto não poder compartilhar com vocês. Alguém podia me salvar aqui também. Mas você quer comentar, Bia? Olha, a única coisa assim, agradeço as trocas e sempre que alguém quiser uma dica, eu não tenho muitas coisas de dar receita. Eu dou Hum. dicas de como fazer comida rápida. Rapidinho, em 15, 20 minutos você faz um prato completo, assim. Claro que eu tenho as minhas receitas, as pesquisas, etc e tal, mas assim, pro dia a dia, para as pessoas, eu gosto mais de entender como a pessoa vive, o que ela gosta,
e aí tentar incrementar um pouco o jeito dela, né? Põe uma folha, põe uma erva, dá dicas mais pontuais, assim, porque o lance é a pessoa fazer minimamente alguma coisa na cozinha. Esse é o lance, né? Então, se vocês quiserem depois no privado, assim, trocar uma ideia, eu tô à disposição, tá bom? Mais isso. Ai, maravilhoso. Eu vou querer saber minhas folhinhas. Magda, você entrou agora. A gente está nos finalmente aqui, mas gravamos com Bia. Mas você conseguiu pegar a parte mais importante, que são as folhinhas. Boa noite, pessoal. Desculpa, eu só consegui entrar aqui. Eu até deixei a sugestão, se for possível ser no Meet é mais fácil, porque eu estava no carro Oh, e eu não consegui entrar porque era no Zoom. Aí eu morri de pena putz. porque eu queria muito conhecer vocês. É uma honra para mim estar aqui entre vocês. Ah, que bom E- que você chegou, pelo menos, né? No fim. O problema é que no Meet dá para gravar? Não sei se dá para. Dá? Não, É, não Vi que o tô. igualzinho. plano. Tem um plano que dá para gravar. Se for preciso, eu posso sempre gerar o link para gente. Ah, você tem esse Tem, plano? tem. Ah, Eu tenho também. Então já é? tem backup aí. Ah, Oi, pode Lelé. crer. Agora que eu vi. É Mas verdade, né? também O você Zoom pode, também, Magda, você pode fazer um cursinho com a gente sobre o Zoom. Também é possível, tá? Como Começamos times funciona o muito canal. limites agora. O problema não é a falta de saber, é falta de memória no celular. Acho que eu preciso de um celular melhor, viu? Ah, é? Ah, E a gente tenta evitar, né? Ficar trocando de celular, porque Deus me livre, né? Mas, bom, não sei se. Você conhece a Bia, Magda? Não, infelizmente Não? não. Ah, bom. Que bom que ficou gravado, então, né? A Bia se apresenta rapidamente para a Magda, Bia, faz o convite para quando ela vier a São Paulo te conhecer pessoalmente. Oi, Magda. Ih, cortou. Cortou. Tá cortando você, Bia. A Magda tá em Melhor amanhã. Fortaleza, né, Magda? Tô em Fortaleza, mas estou chegando em São Paulo. Inclusive, se tiver Opa! reunião presencial agora no mês de maio, eu vou estar em São Paulo o mês inteiro, hein? Ah, então pronto. Olha, dia Olha! 22, Bia, se tiver lugar, eu quero ir. Dia 22, não é? Dia 22 vai ter um jantar da África do Sul na casa da Bia, né, Bia? Nossa, vão, pelo amor de Deus. Vão mesmo. Ixi. Maravilha. São só 10 e já tá meio que todos lotados. Então, depois a gente conversa no privado quem quer vir mesmo. Tem no dia 6 de maio e no dia 22 de maio, é sobre a África do Sul. Tá. Exatamente, são os cardápios da África. Legal. Mas está me cortando? Vocês estão me ouvindo? Voltou Cortando um agora. pouquinho às vezes, Bia. Então, Magda, eu acho que eu me apresento depois no privado para você. Combinado, Boa. Bi. De qualquer forma, você pode ouvir a gravação, né, que a gente vai compartilhar, né? Super obrigada, Carol, por ter gravado para a gente, organizado isso. E, bom, é isso. A gente só retomando também, Magda, o que a Carol trouxe no começo, né? Que a gente tem um documento, né? Não sei se você chegou a acessar, né? Um documento em um Word, né? Que está no Drive, com essa ideia do que a gente está fazendo aqui esse ano enquanto rede, né? É um documento editável, pode fazer comentários, né? Pode fazer sugestões ali. E a ideia é da gente manter esse ritmo, né? Desses encontros na última quinta do mês, às 5 horas, né? E também com possibilidades de rearranjos, né? A ideia é essa cocriação dessa rede e fortalecimento e tudo mais, tá? Então, enfim, também ouvindo você acessa isso aqui que a gente trouxe. Então, né, Carol, quer fechar? Perfeito.
Eu acho que é agradecer, né, gente? Agradecer a vinda de vocês. Bia, muito obrigada Nossa, pela foi demais. explanação, pelos insights. A gente foi registrando aqui. Eu vou subir lá no nosso documento, subir a gravação também, o mais rápido possível para o pessoal ver. Então, muito obrigada, Bia, por ter aberto esse espaço, ter transportado a gente para o mundo da alimentação. Tô com água na boca lembrando dos jantares aqui. E agradecer também a presença e o tempo de cada um de vocês aqui, né? Então, mês que vem a gente tem, deixa eu ver aqui, vai ser no dia 29 de maio, que é a última quinta-feira, mas daí a gente passa lá no grupo com mais detalhamento, né? E quem tiver sugestões também para esse processo de escuta, né? Muito bem-vindo também nesse momento. Acho que é isso, gente. Obrigada, boa quinta, boa sexta, bom fim de semana também. A gente vai se Tchau, falando. pessoal. Obrigada, gente. Beijos. Uma boa Tchau, noite. tchau. Obrigadão.